raios e trovões. Você já ouviu aquela expressão, o raio que o parta? E o que isso tem a ver com o rei de Roma? Fica até no final do vídeo que você vai descobrir, porque no Historizando Itália de hoje nós vamos voltar 2 milênios no tempo, para conhecer a história de Tullio Hostilio, o terceiro rei de Roma, o homem que trocou a paz pela espada, que transformou uma cidade jovem em uma potência militar e que desafiou até mesmo os deuses. Senta, porque já vem a história. Depois da morte de Numa Pompílio, o rei que trouxe paz à cidade de Roma, Roma teve que tomar uma séria e rápida decisão, porque as cidades vizinhas estavam já minando a tranquilidade de Roma. Por exemplo, as ameaças dos latinos eram sempre mais constantes. O exército da cidade de Veio olhava de longe para Roma como um predador olha para sua próxima vítima. Sem contar que a cidade de Alba Longa não tinha mais aquele rosto amigável como no tempo de Rômulo e Remo. Enquanto a cidade era saqueada, famílias tinham suas casas roubadas e queimadas, o Senado buscava resposta através de orações, de deprecações aos deuses, como tinha ensinado o rei anterior, Numa Pompílio. Nesse contexto que vai entrar na história, um homem que tem pouca fé, um homem que não tem religiosidade. Ele pode ser caracterizado como um ateu ou até mesmo como um agnóstico, que é uma raridade no mundo antigo. Seu nome é Tullio Hostilio. Ele faz jus ao seu nome, Hostilio, porque ele vai ser hostil. O seu reino vai ser caracterizado pela hostilidade, um reino de guerras, de combatimentos, de batalhas com todas as cidades da região. Tullio Hostilio não era filho de sacerdote ou de rei. Ele cresceu entre as armas, treinado nos campos de batalha. Logo, a sua fama militar chegou até o Senado, que o coroou rei de Roma. Túlio não seria um homem devoto aos deuses, não seria nem mesmo um homem dedicado à espera, mas naquele momento Roma precisava imediatamente de um exército forte. Ao assumir o poder, as reformas militares foram imediatas. Com Tullio Hostilio, Roma deixaria de ser somente um grupo de camponeses armados e se tornaria um exército organizado e letal. Para fortificar a infantaria, Tullio Hostilio instituiu a armadura de bronze e novas formações militares. Instituiu oficialmente a cavalaria como apoio estratégico nas guerras, e assim a cidade de Roma se transformou. Não era mais uma cidade fraca, exposta, mas tinha agora um exército muito forte e tinha também um comandante. Com um exército completamente organizado, faltava somente uma guerra. Como a relação com a cidade de Alba Longa não era a mesma dos tempos de Rômulo e Remo, as relações entre Roma e Alba Longa era sempre conflituosa. Por exemplo, quando ladrões entravam nas cidades e roubavam, os romanos e os albânicos se acusavam entre eles. Então, essa relação foi se tornando cada vez mais complicada. Foi assim que Tullio Hostilio não esperou. Avançou, declarou guerra contra Alba Longa, e quando a guerra estava para acontecer, quando tudo era já pronto, a cavalaria, a infantaria, quando a guerra estava para começar, algo interessante acontece. Ambos os comandantes das cidades chegaram à conclusão de que uma guerra só traria prejuízo entre eles e que não seria lucro uma guerra. Então decidiram fazer um duelo. 3 soldados romanos contra 3 soldados albânicos. Os comandantes decidiram fazer o conflito dessa forma, como se fosse um xadrez, um jogo de xadrez mais letal. Foi assim que foi escolhido 3 jovens da família dos Horácios em Roma,
contra 3 soldados da família dos Curiáceos, em Alba Longa. O sol do Lácio batia forte, queimando a pele e aumentando a tensão entre as tropas. O som do aço cortando o ar, as espadas batendo no escudo ecoavam como trovão, as lâminas, as faíscas que saíam, tudo carregava o destino da cidade inteira. Os albânicos lutavam com fúria e logo nos primeiros momentos caíram já 2 romanos, deixando somente um de pé. O único romano, Horácio, que ficou de pé se escondeu nos bosques. Algumas pessoas pensavam que ele tinha medo, se escondeu por medo. Mas foi assim que os albânicos começaram a procurar entre os bosques e tiveram que se separar. Quando se separaram, a caça virou caçador, porque o jovem soldado romano que se escondia feriu um a um, derrotou um por um separadamente, dando vitória e declarando vitória ao nome de Roma. Após a vitória dos Horácios, Roma não se acomodou não. Túlio Hostílio conduziu seu exército contra os povos vizinhos, que ameaçavam a cidade, como os Fedinates e os Veientes. Durante a campanha, o rei de Alba Longa, Métius Fulfétius, se uniu à marcha, mas logo revelou a sua traição. Ordenou que seus homens permanecessem imóveis no campo de batalha. Mesmo diante dessa traição, Roma venceu, como quem transforma cada pedra no caminho em um degrau para subir mais alto. Túlio, astuto, como quem joga xadrez com o vento, fingiu de não perceber o ato desleal e convocou Métius para uma reunião, alegando discutir o futuro de Alba Longa. Mas não se tratava de conversa, era um alerta para qualquer outro que ousasse trair. O castigo foi extremo e claro. Fulfétius foi amarrado a 2 carros, como quem seguia em direção ao Poça, e o destino dele se espalhou como um eco pelas colinas do Lácio, mostrando que a traição tinha um preço. Depois disso, Alba Longa foi destruída, seus habitantes transferidos para Roma, como se cada pedra da antiga cidade fosse colocada no solo romano. Roma crescia não só socialmente, mas crescia também a nível econômico e militar. Foi assim que Túlio Hostílio consolidou Roma como uma cidade temida. Mas a glória de Túlio Hostílio não durou muito, porque chegou uma seca, uma carestia na cidade. O gado morria, a colheita era pouca, as pessoas passavam fome. Um tipo de vírus, uma peste chegou na cidade e as pessoas adoeceram, inclusive o rei ficou doente. Foi assim que o Senado interpretou como um castigo dos deuses e obrigou o rei a fazer os mesmos sacrifícios que faziam numa Pompília, os mesmos rituais, o que não deu certo. E a lenda diz que um raio vindo diretamente da Júpiter rasgou o céu e bateu, caiu, o que reduziu a casa em chamas. Seu corpo virou cinzas. E assim terminou a história do terceiro rei de Roma. Se você gostou desse vídeo, quero convidar a deixar o teu like, se inscrever no canal, para garantir que raios e trovões possam passar bem longe.